Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Slivinski, eu sou técnico em ótica responsável pelo site oculusweb.com e hoje nós vamos falar sobre a diferença da lente bifocal e da lente multifocal. Na verdade, a lente bifocal está em descontinuidade, as pessoas não estão utilizando mais, mas é importante que eu fale para que você entenda qual a principal diferença e como que funciona a lente bifocal e a lente multifocal. Então a lente bifocal é aquela lente que tem aquela meia-lua, né? Tem aquela meia-luazinha que pode ser com a curva assim e pode ser a curva ao contrário. Então tem dois tipos de lentes bifocais basicamente. Uma é chamada de flat top, ou topo reto, que ela é reta aqui em cima, e outra é chamada de Ultex, enfim, que ela é uma meia-lua para baixo, ao contrário. Qual a diferença? A bifocal, como diz o nome bifocal, ele tem dois focos, longe e perto. Ele só tem duas distâncias focais. Então, basicamente, era uma lente que era utilizada muito há muitos anos atrás. Hoje ainda tem pessoas utilizando, pessoas que já usavam o bifocal e não se adaptam com o multifocal. E aí, o ótico acaba vendendo novamente um par de lente bifocal para que o cliente não se desacostume ou não tenha problema de adaptação com a nova lente. Então o bifocal ela tem a visão para longe e a visão para perto. Para perto é leitura, atividades manuais, fio na agulha, enfim, toda atividade para perto. Mas se ele olhar na distância intermediária, que é, por exemplo, o painel do carro ou um computador, ele não vai ter a visão nítida, porque em cima é para o infinito, para longe, e para perto é uma distância basicamente de 40 centímetros. Então, se ele olhar com a parte de baixo na distância intermediária, ele vai ter que aproximar o corpo, aproximar o rosto para poder enxergar perfeitamente aquela visão intermediária, que é, por exemplo, como eu falei, painel do carro, mas lavar uma fruta, lavar uma verdura, com o bifocal não era eficiente. E também, pelo fato de ter essa meia-lua, acontecia o chamado de salto de imagem. Então, como a dioptria, o grau é diferente para longe e para perto, existe um salto de imagem na hora que o usuário do bifocal troca o olhar para longe e para perto. O multifocal. Vamos falar sobre o multifocal, ou também chamado de lente progressiva. Foi desenvolvido um desenho na lente, no bloco, na lente, que não tenha essa meia-lua, essa divisão. Então, ele funciona como se fosse uma progressão, por isso que é chamado lente progressiva ou multifocal. Ele tem vários focos. Então, vamos pegar um exemplo. O cliente tem 1 grau para longe e 3 graus para perto. Ele começa com 1 grau para longe e vai aumentando gradativamente a dioptria, o grau para perto. Acontece de 0,50 em 0,50, 0,25 em 0,25 ou 0,12 em 0,12, dependendo da marca, dependendo do desenho da lente. Então ele começa vamos fazer um exemplo que aconteça essa progressão em 0,25. 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75 e 3. Então ele vai aumentando a dioptria, aumentando o grau gradativamente. Qual o benefício que o cliente tem com isso? Qual o benefício que o usuário tem com isso? O benefício que ele vai ter a visão de longe, a visão de perto e também ele vai ter a visão intermediária, que nesse exemplo é mais ou menos 2. Então ele vai ter para assistir televisão, para dirigir, a dioptria que vai estar aqui em cima, para ler, para fazer trabalhos manuais, a dioptria vai ter aqui embaixo 3, e no meio da lente ele vai ter a dioptria de 2 graus, que é para distância intermediária, para trabalhos manuais, por exemplo. Um detalhe, como essa progressão ela acontece de uma forma gradativa, existem aberrações, existem defeitos na periferia da lente, coisa que no bifocal não tem. Então, a pessoa quando movimenta a cabeça para um lado para o outro, existe um balanço
o chamado de flutuação também, para quem usa esse óculos, para quem não se adaptou. Então é importante que o usuário do multifocal tenha bastante paciência, porque é um óculos novo, é uma lente nova que o cliente, o usuário vai estar utilizando e ele precisa de bastante trabalho, bastante tempo para se acostumar. Principalmente para quem deixou muito tempo para fazer o multifocal, para quem já está com dioptrias mais altas. Por isso, se você tem por volta de 45 anos, já começou a ter o grau para perto, ter a dioptria para perto, ter a chamada presbiopia ou vista cansada, é importante que você, no seu primeiro óculos, já faça o multifocal. Não faça aquele óculos só para perto, porque você vai se acostumar, a dioptria vai aumentar naturalmente e você inevitavelmente mais tarde vai precisar fazer o multifocal, porque vai precisar de uma correção para longe também. E aí vai ter, quando a dioptria, quando o grau está maior, é mais difícil de se acostumar. Por isso que é importante, quando o grau tiver 1,25, 1,5 para perto, para longe a tua visão é perfeita, já faz o multifocal, para que você comece a se adaptar com esse óculos. Você não precisa utilizar esse óculos direto, você pode colocar ele, fazer a leitura, entender esse movimento que eu disse em virtude da aberração lateral. Num próximo momento, essa dioptria vai aumentar, o grau de perto vai aumentar, mas passado mais uns 3, 4 anos vai começar a aparecer um grauzinho para longe. Isso para quem não tem grau para longe, eu coloquei esse exemplo. Para quem já tem grau para longe, por exemplo, quem tem uma miopia de -2 para longe, vai começar a aparecer o grau de perto. Então, ele naturalmente vai se acostumar mais fácil. Mas para quem? A maioria das pessoas que não tem grau para longe e começa a ter o grau para perto, é importante que se faça o uso do multifocal para que você se adapte mais fácil, que não tenha problemas maiores no futuro. Certo? Qualquer dúvida que você tiver, na descrição desse vídeo nós vamos colocar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, e você pode entrar em contato com a gente. Nesse momento, nós não estamos fazendo multifocal pela internet, uma questão de medidas que precisa ser feito na ótica, mas você pode estar escolhendo a armação conosco e fazendo o multifocal na sua ótica de preferência. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.